Hoje nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 18, tá? João 20, do 1 ao 18, palavra de Deus para mim e para você, acompanhe com bastante atenção. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Hoje, domingo especial, domingo de Páscoa, domingo em que comemoramos a ressurreição, nós vamos falar sobre o poder da ressurreição. Eu queria lhe convidar a fechar seus olhos, curvar sua cabeça e comigo orar a Deus. Paizinho, a gente precisa ouvir a voz do Senhor. Fala com a gente, nos ensina. Faz com que eu transmita esse texto de maneira que o teu povo escuta a tua voz e a gente volta para casa aqui edificado, renovado no Senhor, Pai. Nos abençoa ricamente. Nós precisamos da tua bênção. É o que eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu já estou falando desde o começo desse culto, hoje o dia de fato é muito especial. Aliás, eu ousaria dizer que hoje é o dia mais importante do ano, tá? O dia mais importante do ano. Nós vimos na semana passada, obrigado, pastor. Nós vimos na semana passada que o significado da Páscoa, quando ela foi instituída e estabeleceu-se a partir dali o seu significado, a gente vê isso lá em Êxodo capítulo 12, nós vimos que basicamente a Páscoa é a festa do Cordeiro que com o seu sangue nos livra da morte, tá? A Páscoa foi estabelecida assim. Deus, quando anuncia a Moisés a praga dos primogênitos, que a morte passaria naquela noite e ceifaria a vida de todos os primogênitos do Egito, ele diz: agora fala para o meu povo que mate um cordeiro, pegue o sangue desse cordeiro e marque a entrada das suas casas com o sangue desse cordeiro, porque quando a morte estiver passando por ali, as casas que não tiverem o sangue, a morte entrará. Mas nas casas onde houver o sangue, a morte, Páscoa,
A palavra Páscoa tem esse sentido, passar por cima, passar adiante. Então a essência da Páscoa foi essa: a festa do Cordeiro que com o seu sangue nos livra da morte. Só que havia uma particularidade na Páscoa judaica. Que particularidade era essa? Aquele cordeiro só resolveu o problema naquela noite. Aquele cordeiro não resolveu o problema de Israel de forma definitiva. Tanto é que durante muitos anos, muitos outros cordeiros tiveram que ser mortos, dia após dia, mês após mês, ano após ano, no tabernáculo e depois no templo. Porque aquele cordeiro não acabou com a morte. Ele apenas livrou aquele povo da morte naquele momento. Esse é o grande diferencial da Páscoa cristã. Mais do que a morte do Cordeiro, a Páscoa cristã celebra a ressurreição do Cordeiro. O nosso Cordeiro não apenas nos livrou da morte num ponto da história. O nosso Cordeiro acabou com a morte. Ele destruiu a morte. Ele venceu a morte de forma definitiva. O nosso Cordeiro ressuscitou. Então a nossa Páscoa, muito mais do que celebrar a morte do Cordeiro, é a celebração da ressurreição do Cordeiro, da vitória do Cordeiro sobre a morte. E por isso que eu digo, não pode ter no ano um dia mais especial do que o dia de hoje. Deveria ser a nossa maior festa, a nossa maior celebração, a nossa maior vibração. A gente devia estar sorrindo à toa no dia de hoje. Porque no dia que nós relembramos hoje, Deus venceu a morte e nos assegura vitória sobre a morte no futuro também. Amém? Então, queridos, o texto de hoje é o texto que mostra esse evento em que Jesus ressuscitou, em que Jesus venceu a morte. E para a gente entender esse acontecimento, especificamente no que tange esses personagens que aparecem aqui, né? A gente precisa dar uma lembrada do contexto, o que é que estava acontecendo aqui. E eu chamo a sua atenção, por favor, tá? Olha só. Lá em Deuteronômio 21, versos 22 e 23. Abra aí, por favor, meu querido. A lei dizia o seguinte, acompanha aí. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia. Porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Então, olha só, a lei determinava que um corpo não poderia ficar de um dia para o outro pendurado no madeiro. Uma vez que aquele criminoso que foi condenado àquela morte e estava recebendo a maldição de Deus, deixar ele exposto era como se estivesse derramando maldição sobre a terra. Como quem diz, isso é um maldito, tão maldito que enterra logo ele, tá? E aí os judeus entendiam que não podia deixar um crucificado de um dia para o outro, porque isso descumpria a lei. Só que no dia que Jesus morreu, tinha um problema que agravou ainda mais a situação. Que problema foi esse? Era uma sexta-feira, lá em Mateus, capítulo 27, verso 46. Você vai ver que Jesus morreu cerca de 3 horas da tarde, tá? E qual é o problema em questão? Qual é o problema em questão? Às 18 horas começaria o Shabá, o sábado. E num dia de sábado ninguém poderia fazer nada, ninguém poderia preparar corpo, ninguém poderia fazer velório, ninguém poderia enterrar ninguém. Consequentemente, entre o período que Jesus morreu, até o período que ele tinha que estar enterrado com a sepultura tampada, tinha menos de 3 horas. Isso significa que, muito provavelmente, não foi possível preparar o corpo de Jesus do jeito que eles gostavam de preparar, com muito cuidado, com muitas especiarias, cobrindo todo o corpo bem direitinho. Então, foi um trabalho que precisou ser feito às pressas, para que já tivesse tudo pronto, com o túmulo fechado às 6 horas da noite, às 18 horas. Então, o que Maria foi fazer domingo tão cedo ali? Justamente terminar o trabalho que não foi feito direito antes dele ser enterrado. Se você der uma olhada lá em Marcos capítulo 16, verso... Peraí.
Exatamente. Se você der uma olhada lá em Marcos 16, capítulo 1, você vai ver que ele dá essa informação. Maria foi lá para terminar a preparação do corpo de Jesus, terminar o embalsamamento do jeitinho que os hebreus gostavam de fazer. E ela foi muito cedo. O texto diz que ela saiu de madrugada, ela chegou no sepulcro, ainda estava escuro, porque ela queria muito fazer aquilo. Ela tinha um amor muito grande por Jesus. Mas aí o que é que acontece? Quando ela chega lá, ela dá de cara com a cena inusitada. A pedra do sepulcro tinha sido retirada. Ela percebeu que havia acontecido uma violação do sepulcro, que o corpo não estaria mais lá. E o que é que ela faz? Ela sai correndo, feito uma louca, para contar a Pedro e a João. O texto diz aqui, o discípulo que Jesus amava, isso era uma maneira como João se referia a si mesmo no seu evangelho, tá? E por que Pedro e João? Porque eles eram os líderes. Paulo vai dizer isso lá em Gálatas. Em Gálatas, que eles eram os colunas, né, da igreja. Mas enfim, uma vez que Maria dá de cara com aquilo, ela só consegue pensar numa coisa: roubaram o corpo do mestre. E ela fica angustiada, porque era a prática entre os povos antigos, para humilhar os inimigos, pegar os seus líderes e profanar o seu corpo, fazer coisas com os corpos dos mortos. Você vê isso no Antigo Testamento, se você ler, tem relatos de reis que conquistaram e expuseram os corpos dos líderes, dos reis ali, para a humilhação daquele povo. Então, ela provavelmente ficou com medo de que era isso que estava acontecendo e correu para avisar a Pedro e João. E a partir dali nós vemos os efeitos que a ressurreição causa na vida dela, na vida de Pedro, na vida de João. E percebemos que a ressurreição de Jesus tem um tremendo poder transformador. E é sobre isso que eu quero lhe convidar a aprender nessa noite, sobre o poder da ressurreição. E a partir daí, ter também a experiência desse poder na sua vida. Amém? Está interessado em aprender sobre isso? Então vamos lá. O que o texto vai ensinar para a gente? O texto vai nos ensinar que Jesus ressuscitou, em primeiro lugar, confirmando a Escritura. E eu quero logo lhe avisar que hoje serão só 2 tópicos a pregação, tá? Mas isso não é garantido que vai ser menos demorada do que sempre é, mas eu estou lhe avisando por quê? Porque os tópicos vão ser mais demorados e você, ai meu Deus, agora que entrou no segundo, mas são só 2, tá? Já aviso já para você não ter nada que perturbe o seu coração, como toda vez é 3, toda vez é 3, toda vez é 3, né? Eu estou dando esse aviso para você ficar tranquilo, tá bom? Então Jesus ressuscitou confirmando a Escritura. Vamos dar uma olhada nos versos 1 e 2, em primeiro lugar. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Queridos, por que Maria, quando viu o sepulcro aberto, imediatamente pensou que tinham roubado o corpo? Por que Maria não considerou a hipótese dele ter ressuscitado? Vocês já se perguntaram isso? Por que ela não conseguiu pensar nisso? Por que ela não teve a ideia? Eita, ele ressuscitou. Queridos, o problema aqui foi o seguinte. Olha só, Jesus, as coisas que Jesus ensinava, ele não ensinava tudo para todo mundo, tá? Se você der uma olhada, Jesus, ele tinha vários círculos, vários grupos que o seguiam. Em determinadas coisas ele dizia para uns grupos e determinadas coisas ele dizia para os outros. Por exemplo, teve coisas que Jesus disse às multidões, tá? Já teve outro discurso, como por exemplo, o de Lucas capítulo 10, que ele fez para um grupo mais restrito de discípulos, que segundo Lucas 10 era um grupo de 72 discípulos. Se você der uma olhada, você vai ver isso. Essa pregação ele fez só para aquele grupo. Outras ele fez para as multidões. Teve outras coisas que ele só ensinou para um grupo de 12 desses 72 que ele escolheu para serem seus apóstolos. Então,
Tinha esse grupo dos 12, e desse grupo de 12 ainda tem um grupo mais íntimo de 3 amigos, Pedro, Tiago e João. E teve coisas que ele só disse a esses 3. Como, por exemplo, quando ele foi abrir o coração dizendo que estava muito angustiado lá no Getsemane, ele não disse isso para os 12, ele só disse para esses 3. Então, qual é a questão? Parece, pela narrativa dos evangelhos, que o ensino claro sobre a sua morte e ressurreição, Jesus não fazia para todo mundo. Parece que ele só fez para os 12. Nós vemos isso, por exemplo, lá em Marcos capítulo 10, versos do 32 ao 34, olha o que o texto vai dizer. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente, presta atenção, novamente, ou seja, aconteceu de novo. Novamente, ele chamou à parte quem? Os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. E aí, o que é que haveria de acontecer? Estamos subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Então, queridos, parece que o ensino sobre a morte e ressurreição, Jesus não fez para o grupo de 72, dos quais provavelmente Maria Madalena fazia parte. Então parece que Maria não sabia, ela não foi ensinada que Jesus morreria e ressuscitaria. Ela não esperava isso em hipótese alguma. A morte de Jesus significou para Maria a completa perda das suas esperanças. Ela esperava que Jesus vinha como Messias, como Rei, como Salvador, mas ele morreu. E aí o máximo que ela achava que ainda poderia fazer seria cuidar do corpo dele, por amor. E aí quando ela dá de cara com aquilo foi muito duro para ela. Mas ela não conseguia mensurar. Ele ressuscitou. Eita, não. Tudo que ela conseguiu pensar foi, roubaram o corpo do Senhor. Aí o que acontece? Em seguida, nos versos do 3 ao 9. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os 2 corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou. Entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. O que acontece? Maria chega lá com a notícia: roubaram o corpo do Senhor, e agora? E aí Pedro e João, quando escutam aquilo, saem correndo, feitos doidos, apostam uma corrida para ver quem chega primeiro. Né? João enfatiza que ele chegou primeiro, talvez, provavelmente, por ser mais jovem, né? Ele era mais jovem, bem mais jovem do que Pedro. Então ele chega primeiro, mas quando ele chega, ele não tem coragem de entrar. Ele olha de fora. Pedro, quando chega, Pedro era o doido mesmo, com ele não tem esse negócio, era sempre o primeiro, metia a cara. Aí Pedro vai e entra. E aí Pedro vê uma coisa que chama a atenção dele. Ele percebe que as faixas de linho estão ali bem bonitinhas, percebe o lenço que estava na cabeça. Qual é a importância de Pedro perceber isso? Em primeiro lugar, Pedro entendeu logo de cara, a teoria de Maria não se sustenta. Não podem ter roubado o corpo do Senhor, porque pensa bem, se alguém vai roubar um defunto para fazer perversidade, para que vai ter esse cuidado de tirar faixa por faixa, para deixar lá direitinho, um lencinho dobradinho? Não! Então Pedro chega logo à conclusão, não roubaram o corpo dele. E aí o texto diz que em seguida João entra, e quando João entra que vê aquilo, ele faz questão de enfatizar que ele viu e creu. A pergunta é, por que Maria vê a mesma cena que Pedro e João podem crer, Maria não consegue crer? O que é que Pedro e João tinha que Maria não tinha?
A resposta está no verso 9. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Pedro e João tiveram um ensino de Jesus na Escritura sobre isso. Jesus provavelmente abriu para eles o Antigo Testamento, mencionou para eles passagens no Antigo Testamento, provavelmente a passagem do salmista, quando diz: mas não deixarás que o meu corpo fique no sepulcro, não permitirás que o teu santo experimente corrupção, porque o próprio Pedro vai mencionar esse texto, lá na pregação em Atos capítulo 2, como se referindo à ressurreição de Jesus. De onde ele tirou essa história? Muito provavelmente ele aprendeu isso com o próprio Jesus. Então, naquele momento, a mesma cena, para uma foi motivo de desespero, para outros foi motivo de fé, de alegria, de renovação de esperança, porque eles tinham o ensino na Escritura sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Meu irmão, minha irmã, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ensino bíblico faz toda a diferença na vida da gente. Nosso crescimento espiritual não se dá mediante as coisas que nós vemos, os fenômenos que nós vemos, como insistem alguns pentecostais. Nosso crescimento espiritual se dá com o nosso dia a dia na palavra. É a leitura diária, é a escola bíblica, é a pregação do pastor, e eu captando aqueles ensinos, comendo aqueles ensinamentos, aprendendo da palavra. Porque estava ali o mesmo fenômeno, o sepulcro vazio. Para uma foi motivo de desespero, para os outros foi motivo de renovação de fé. Porque eles tinham o que ela não tinha, ensino bíblico. Eu não estou aqui dizendo que Maria não queria ensino bíblico. Não estou denegrindo a imagem de Maria. É óbvio que Maria não teve esse ensino porque Jesus não quis dar a ela naquele momento. Mas isso não faz dela uma discípula de menor nível. Por que não? Porque Jesus apareceu primeiro para ela. Né? Antes de aparecer para Pedro e Tiago, para Pedro e João. Ele sabia, ela precisa de uma aparição pessoal. Só o sepulcro vazio não basta, porque ela não teve o ensino antes. Né? Então mostra que Jesus amava muito ela. Não é essa a questão. Mas a questão é a importância da Bíblia para mim e para a sua vida. Então, queridos, a ressurreição de Jesus serve também para lembrar para mim e para você que a palavra de Deus é perfeita, que ela se cumpre mesmo que as circunstâncias digam o contrário, amém? É a certeza, as promessas de Deus na sua palavra vão se cumprir, mesmo que tudo estiver mostrando o contrário. Era o que estava acontecendo ali. O que a palavra dizia sobre Jesus? Tudo apontava para o fato de que ele era o Messias. O rei estabeleceria o reino de Deus, salvaria o seu povo. Mas ele tinha morrido. E a gente não é capaz de imaginar como deve ter sido funesto este sábado. Todo mundo seguindo Jesus, ele é o Messias, e eles não conseguiam. O texto diz que mesmo Jesus ensinando que teria que morrer, mas que ressuscitaria, eles não conseguiam entender isso. Eles esperavam que Jesus em vida tirasse o imperador romano do trono, estabelecesse de novo o domínio de Israel sobre a cidade de Jerusalém, sobre a sua terra. E aí de repente, ele é o Messias, ele vai se levantar, ele vai se levantar. Olha só o poder que ele tem, até os ventos e o mar o obedecem. Olha só, ele vai se levantar, estamos só esperando. Aí ele morre. Aí você imagina esse sábado como deve ter sido. Um olhando para o outro, trancado naquela casa e perguntando: e agora? Lascou. O que é que a gente vai fazer? Um rei morto vai reinar aonde? Um salvador morto vai salvar quem? Mas naquele momento, diante do sepulcro vazio, a palavra no coração fez a diferença. O ensino da Escritura fez a diferença. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa ter Bíblia na sua vida. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa prestar atenção. Você precisa comer o que é ensinado para você na sua igreja. Porque você e uma pessoa que não tiver um ensino bíblico vão estar diante do mesmo fenômeno. Um vai ter desespero, outro vai ter esperança, outro vai entender diferente. Amém?
Uma outra coisa importante nesse texto que eu preciso mencionar antes da gente passar para o segundo tópico, e eu peço a sua atenção porque é uma questão um tanto mais complexa, mas se você se ligar comigo e conseguir captar o negócio, você vai vibrar como eu estou vibrando com isso aqui, porque eu sei que você ama a Bíblia tanto quanto eu. Olha só, além da constatação imediata que Pedro e João tiveram naquela hora ali, e quando eu digo a constatação imediata, eu estou falando de quê? Eles olharam aqueles lençóis de linho, as ataduras de linho, olharam o lenço dobradinho no outro lugar, e aí eles pensaram o quê? Qual foi a constatação imediata? Maria está enganada, não levaram o corpo dele. Alguma outra coisa deve ter acontecido. Mas será que além disso, a maneira como João registra as coisas, não teria a intenção de nos ensinar algo mais? Será que João não teria uma intenção nas entrelinhas? Eu digo isso por quê? Porque ele registra com muitos detalhes, não é? Ele vai falando o sepulcro ali dentro, tudo direitinho, os detalhes. O que é que ele quer nos ensinar? Olha só, como é que João descreve a cena? Presta atenção. Pelo que João descreve, dá-se a entender que as ataduras estavam no lugar onde deveriam estar, mas o lenço estava fora do lugar onde deveria estar. Você concorda comigo? Não é isso que a cena revela? E aí a pergunta é, qual era o lugar que as ataduras deveriam estar? Exatamente onde o corpo estava. Então parece que a cena que João e Pedro viram foi as ataduras bem direitinho, ainda desenhando o corpo de Jesus. Estava lá, bem direitinho as ataduras, desenhando o corpo de Jesus. E só o lençol que estava dobrado em outro lugar, diferente do que deveria estar, que era cobrindo o rosto dele. Tá? O lençol, não, o lenço, né? Um pano que eles usavam. Tá? E aí, a questão é, o que será que João quer dizer com isso, queridos? Parece que o que aconteceu ali foi o seguinte. Quando Jesus ressuscitou, ele não ressuscitou com o mesmo corpo que ele tinha antes. Ele ressuscitou com o seu corpo glorificado. Com o corpo incorruptível, o corpo novo, tá? Que ele passou a ter a partir da ressurreição. E esse corpo tinha algumas propriedades físicas diferentes da nossa, tá? Então, esse corpo, embora ele pudesse ser tocado, como Tomé tocou lá mais à frente, mas ele era um corpo que poderia atravessar superfícies sólidas, tá? Parece que o que aconteceu foi que Jesus, quando ressuscitou, levantou, ultrapassando as ataduras, e as ataduras ficaram ali como estavam. Por que eu digo que João quer chamar a atenção da gente para isso no seu texto? Se você prestar atenção, em dois outros momentos no capítulo, ele faz questão de enfatizar esse detalhe, que o corpo de Jesus tinha esse poder diferente. Que momentos são esses? Primeiro deles, no verso 20, não, cadê? No verso 19, abra aí, meu filho, por favor. O capítulo 20, verso 19. Isso é no mesmo capítulo, mais na frente, olha só. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Outro versículo, abra aí, meu filho, 26, por favor. Olha o que é que diz. Não, verso 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Você prestou atenção no detalhe que João fez questão de enfatizar nas duas narrativas? Que detalhe era? As portas estavam trancadas. Então preste atenção, eles estavam reunidos num lugar trancado. Na primeira vez, Jesus vem e aparece ali no meio deles. Na segunda vez, Jesus vem e atravessa e aparece mais uma vez no meio deles. Então, o corpo de Jesus, João faz questão de enfatizar isso aqui nesses textos, ele era capaz de atravessar portas. Ele era capaz de atravessar paredes. É um corpo diferente, tá? Então,
pelo fato de no mesmo capítulo ele quis enfatizar isso, então parece que é importante para a narrativa dele esse elemento sobrenatural do corpo de Jesus após a ressurreição. Estão comigo? Estão acompanhando? Então o que aconteceu ali quando Jesus ressuscitou? Muito provavelmente ele estava lá deitado, seu corpo morto. Na hora que ele ressuscita, o seu corpo é todo transformado, glorificado, e ele levanta, atravessa as ataduras, e as ataduras ficam bem direitinho ali, como estavam antes, tá? Só que tem um detalhe aqui no texto. O lenço, nele não atravessou. Parece que ele levantou, atravessando as ataduras, mas sem atravessar o lenço. Depois, talvez sentado, talvez em pé, não sei, ele retira o lenço com a mão, dobra e põe em outro lugar. Estão acompanhando aí? A pergunta é, qual é a importância disso? O que é que João quer nos dizer com o registro desses detalhes? Me parece, queridos, que João está querendo fazer dois contrastes aqui, para nos chamar a atenção da importância do evento da ressurreição de Jesus. O primeiro contraste que ele quer fazer é com outra ressurreição. Qual é a outra ressurreição que João registra no seu evangelho? Começa com Lázaro e termina com Zaró. Lázaro, não é? Se você prestar atenção, lá na ressurreição de Lázaro, João fez questão de registrar um detalhe. Que detalhe é esse? Vá lá, capítulo 11, verso 44, meu filho, por favor. O morto saiu, com as mãos e os pés envoltos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. João faz questão de enfatizar que a ressurreição de Jesus foi diferente da de Lázaro. Quando Lázaro ressuscitou, ele ressuscitou no seu corpo antigo. Por ressuscitar no seu corpo antigo, quando ele levantou, as faixas estavam nele. E ele sai meio parecendo uma múmia ali. E ele precisa de ajuda de pessoas para ir lá e tirar o lenço do rosto, tirar as faixas de linho dele. João quer dizer para mim e para você que Jesus não ressuscitou do jeito que Lázaro ressuscitou. Que a ressurreição de Jesus foi um evento novo, completamente diferente. Ali ele estava ressuscitando glorificado, com o corpo glorioso que eu e você teremos quando Jesus voltar. E se nós tivermos morrido, vamos ressuscitar, mas se tivermos vivos, seremos revestidos dessa glória, em vida. É isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses, no capítulo 3, versos 20 e 21. Olha o que é que ele vai dizer. Vamos ler todo mundo junto? Quero que você leia comigo, por favor. A nossa cidadania, porém, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Próximo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Você entendeu? Então, o corpo que a gente tem hoje é o corpo que Jesus tinha antes da ressurreição. Jesus ressuscitou com o corpo que nós teremos quando ele voltar e nos glorificar. Amém? Então, parece que João quer enfatizar esse detalhe do corpo novo, do corpo diferente, do corpo que atravessa as ataduras, do corpo que atravessa as paredes, o corpo cheio da glória de Deus. Segundo detalhe, se João queria somente enfatizar esse aspecto de atravessar as coisas, por que enfatizar o detalhe de que o lenço não foi atravessado? Por que o lenço ser tirado com a mão? Qual é a importância disso? Como eu já falei aqui, o corpo de Jesus após ressuscitado é o corpo cheio de glória, né? Uma vez que ele tira aquele lenço, está tirando o lenço para mostrar glória, ok? Temos um caso de uma pessoa no Antigo Testamento,
que viu a glória. Só que no caso dele, ele teve que cobrir a glória com um lenço. Quem foi? Moisés. Então me parece que João está querendo aqui também fazer esse segundo paralelo. E o que é que João quer ensinar com isso, queridos? No Antigo Testamento, o povo de Deus, na Antiga Aliança, não suportavam a sua glória. Quem visse a glória de Deus de cara, morreria. Não poderia ver. Tanto é que quando Deus pede para ver, quando Moisés pede para ver, o próprio Deus diz, não, Moisés, você não aguenta. Você não dá conta. Mas faz o seguinte, fica aqui na fenda dessa rocha que eu vou passar só por trás, você vê só uma garapinha, só um restinho assim da glória. Está entendendo? E aí o que acontece? Quando Moisés vê essa garapinha da glória de Deus, ele desce do monte. E quando ele desce, o rosto dele estava refletindo essa glória. Não é isso? Só que aquele povo não aguentava essa glória. Por isso ele precisou cobrir-se com o rosto. O que João está dizendo é que na nova aliança, o mediador não precisa cobrir a glória. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele tornou essa glória acessível a mim e a você. E o rosto é descoberto. E a glória não nos mata mais. Por que que a glória não nos mata mais? Porque nós temos essa glória, seremos revestidos dessa glória. Essa glória é nossa. Glória a Deus, aleluia. Uma vez eu vi no Facebook um teólogo conhecido, dando um rela, tem esse tema aqui em São Paulo, dá um rela não, né? Dando um cara uma bronca na igreja. E pelo que eu entendi do vídeo, ele foi pregar num congresso, alguma coisa na igreja dos outros. E aí ele começa que o cara chegar dando bronca na igreja dos outros, é um negócio meio assim, um tanto quanto exótico, né? Eu até já fiz isso no passado, quando eu estava na minha tenra imbecilidade, né? Hoje eu não tenho mais coragem de fazer, não. Eu amadureci um pouquinho, tá? Mas aí o que acontece? Ele deu uma maior bronca na igreja, por quê? Porque eles cantaram aquela música, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. E ele disse, vocês não podem ver a glória do Senhor. Se vocês vissem a glória do Senhor, vocês iriam morrer. Aqueles que viram a glória do Senhor morreram. Quando eu vi aquilo, eu digo, esse cidadão está ainda na antiga aliança. Esse cidadão está sob o sacerdócio arônico ainda. Esse cidadão ainda está na vibe de Nadab e Abiú. Né? Queridos, não é assim na nova aliança. Na nova aliança a gente vê a glória. Por isso João pôde dizer, lá no capítulo 1, verso 14, desse mesmo evangelho. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Por isso Jesus, quando ressuscitou Lázaro, estava lá diante da pedra e ele tinha falado com Marta, tinha dito a Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, apontando para a ressurreição futura que ele iria fazer. E aí, quando ele vai dizer, tira a pedra, Marta, Senhor, não, está fedendo, já são 4 dias. E aí o que é que Jesus diz? Marta, eu já disse a você, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Eita glória! Aleluia! Então, queridos, trocando em miúdos o que João quer dizer para mim e para você especialmente que está aqui nessa noite, e você que está nos assistindo pela internet também, se você crê em Jesus, essa glória é sua. Quando Ele voltar, você vai ser revestido dessa glória, e vai ter um corpo perfeito, que não adoece mais, que não morre mais, que não envelhece mais, que não sente mais dor, que não sofre mais, que não chora mais, porque não haverá mais necessidade de lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, Jesus ressuscitou confirmando a Escritura.
E a segunda coisa, Jesus ressuscitou, nos enchendo de esperança. Vamos dizer, lembrando que são só 2, então isso significa que já passamos da metade do caminho, tá? Então, a coisa não está muito ruim para você, não. Então, vamos dizer todo mundo junto? Jesus ressuscitou, primeiro. Segundo. Vamos dar uma olhada nos versos do 10 ao 16. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então ela, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Queridos, quando nós olhamos para a história dessa mulher, nos evangelhos, nós vamos ver 2 coisas. Primeiro, nós vamos ver que ela era uma discípula importante no ciclo dos discípulos. Como tem poucos momentos que ela é citada, e o pior, outras vezes o povo quer associar ela à imagem do que ela não era. Por exemplo, o pessoal quer dizer que, uma vez alguém disse que Maria Madalena era aquela prostituta lá, de João capítulo 8, né, que Jesus disse: se atira a primeira pedra, aquele que não tiver pecado, e não tem nada na Bíblia dizendo que ela era essa mulher. Ela não era essa mulher, pelo contrário, ela não era essa mulher, tá? Então, insistem em fazer da pobre, tirar a fama da pobre, não é esse o caso. Queridos, Maria foi uma discípula que acompanhou Jesus desde o começo no seu ministério na Galileia. Se você der uma olhada, meu filho, vai jogando o próximo texto aí, que eu nem preciso olhar aqui qual é para dizer, vai jogando aí, por favor. Se você der uma olhada, é Mateus 27, 55 e 56. É o próximo aí na lista. Mateus 27, 55 e 56. Se você der uma olhada em Mateus 27, olha o que é que diz. Muitas mulheres estavam ali observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde o quê? Desde a Galileia, onde começou o ministério de Jesus. Você se lembra que quando Jesus foi batizado por João, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele é tentado por Satanás, depois volta para Galileia. É para lá que ele vai, tá? O ministério dele começa lá. Então, essas mulheres tinham seguido Jesus. E quem eram? Ele menciona algumas, entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, olha só, Maria seguia Jesus desde o início. Ela acompanhava Jesus, ela servia Jesus. Está entendendo? Então, preste atenção, Maria acompanhou o processo inteiro. Toda a vida de Jesus, ela esteve por perto de alguma maneira. É lógico que ela não esteve em todos os momentos, porque alguns momentos eram só com os 12, tá? Mas ela sempre o acompanhou, ela sempre esteve à disposição para servi-lo. E ela o amava muito, queridos. Por que eu sei que ela o amava muito? Porque venhamos e convenhamos, quem é que acorda dia de domingo de madrugada para mexer com o defunto? Você só faz isso se tiver muito amor. Então ela tinha muito amor por Jesus. Então, seria conveniente a gente perguntar nesse momento agora, por que ela tinha tanto amor assim? Né? Por que Jesus marcou tanto a vida dela? Eu acredito que a resposta está lá em Lucas capítulo 8, versos 1 e 2. Olha o que o texto diz. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído o quê? 7 demônios. Queridos, preste atenção. Antes de conhecer Jesus,
Maria era uma pobre miserável que vivia possuída por 7 demônios. A vida dela certamente era uma vida degradante. A gente não tem o quadro pintado de como era a vida dela, porque não tem a narrativa disso na Bíblia. Mas eu não acredito que seja algo muito diferente do endemoniado gadareno, por exemplo. Uma pessoa cheia de 7 demônios devia viver escanteada, jogada para fora da cidade. Só Deus sabe a história dessa mulher. Mas um belo dia Jesus apareceu na vida dela. E alguém que só conhecia desgraça, degradação e desespero, ao encontrar-se com Jesus, foi liberta e conheceu esperança. Então Maria tinha todos os motivos do mundo para seguir Jesus por onde Jesus fosse e servir Jesus o tempo todo. Só que o que é que estava acontecendo agora? Aquela que passou do desespero à esperança, ao conhecer Jesus, tinha voltado para o desespero. E estava na porta do túmulo, chorando, totalmente inconsolável. Por quê? Porque ainda não tinha conhecido o poder da ressurreição. Ainda não tinha visto o Senhor ressurreto. Mas aí, nesse momento de angústia, ela vê os anjos. Nós não temos como saber se aqueles anjos, naquele momento, estavam com imagens simples, como homens comuns, ou se estavam com imagem mais diferenciada, porque assim, as narrativas se dividem nos evangelhos sinóticos. Um diz que o anjo estava brilhando, o outro diz que ele era apenas 2 homens vestidos de branco. Mas assim, devia ter alguma diferença de aparência. Isso ainda não foi suficiente para ela. Ela viu os anjos, não se deu conta que estava vendo anjos. Porque ela estava completamente dominada pelo seu desespero. Ela não tinha experimentado a ressurreição de Jesus. Aí Jesus aparece ali naquele momento. Ela está lá conversando com os anjos, talvez sentiu que uma outra pessoa chegou. E quando ela virou, a pessoa pergunta para ela: por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Aí ela pensa que Jesus é o jardineiro. Né? A ideia aqui de jardineiro, aquela pessoa que cuidava, né, da região, não seria especialmente o coveiro, porque naquela época os próprios familiares cuidavam dos corpos. Né? Era uma prova de amor você cuidar do seu morto, sepultar o seu morto, você mesmo fazer isso. Então era aquela pessoa que cuidava para deixar o túmulo bonito. A gente tem a informação que esse túmulo tinha um dono. Quem era o dono desse túmulo? José de Arimateia. E a gente tem informação que ele não era pobrezinho, que ele era um homem importante, tinha recursos, então ele tinha funcionário contratado para deixar o túmulo bonito. Então Maria, olha, pensa que era o jardineiro. Mas aí, o que é que acontece? Quando ela olha e diz: foi o Senhor que levou ele, me diga, eu quero pegar ele, eu levo ele, eu cuido do corpo dele. Aí aquele homem vai e diz: Maria. E basta isso. Quando ele diz Maria, ela entende que é o Senhor. Por quê que ela entendeu assim? João, ele parece que tem, ele faz um jogo aqui de palavras interessante, eu quero chamar a sua atenção para isso. Que parece que ele quer enfatizar que esse chamado de Jesus foi um chamado especial. A palavra Maria, o nome Maria no Novo Testamento, ela é escrito de 2 formas, tá? O nome original, na verdade, ele é hebraico, que é o nome de Miriam, irmã de Moisés, tá? Maria é simplesmente Miriam, é o mesmo nome, tá certo? Só que aí, o que é que acontece? Quando as pessoas vão escrever no Novo Testamento, isso é muito comum, elas pegam os nomes hebraicos e fazem alguma modificação para se adequar às regras da língua grega. E você poder conjugar, declinar, modificar o nome de acordo com a gramática. Então, Maria foi essa mudança, tá? A forma aramaica desse nome, que era a forma que já tinha sido um pouquinho modificada, mas não tanto, tá? Era Mariam. Que de Miriam para Mariam, a diferença é bem pequena, né? É uma diferença bem menor. O que é que acontece? Quando João escreve isso aqui, todas as vezes que João fala de Maria, ele usa o termo Maria. Mas a partir desse momento que Jesus fala, ele não escreve Maria, ele escreve Mariam, em aramaico.
para deixar claro que aquele nome ali não era um simples escritor escrevendo Maria. Era alguém que falava esse nome, que tinha alguma relação pessoal com ela, dando ênfase a essa relação de intimidade. Era o nome da oralidade, está entendendo? Você consegue entender isso? É, por exemplo, como lá em Romanos 8, quando Paulo fala, Abba, Pai. Lembra dessa expressão? Então, a pai, pater, era a palavra grega, que era a palavra mais técnica, culta, gramaticalmente adequada para o contexto. Abba era a palavra aramaica, que era o nome que os filhos chamavam os pais dentro de casa. Abba, Abba, tá? Então, dando essa ênfase, que há uma distinção. Abba é um trato mais carinhoso, é um trato de relacionamento mais íntimo. Mariam era um trato mais carinhoso, era um trato de relacionamento mais íntimo. E naquele momento, quando ele diz Mariam, ela se lembra de quantas vezes ela ouviu aquele nome na voz daquela pessoa. Talvez ela se lembre das vezes que ele chamou Mariam, e ela, pois não, mestre, o que é que eu posso lhe servir? Talvez até ela se lembrou do dia em que ela foi liberta daqueles demônios, e ele pôde dizer, Mariam, você está livre agora. Você agora é Mariam, e não mais uma simples endemoniada. Então aquele chamado pessoal fez com que ela constatasse, esse é o Senhor. E quando ela constatou que o Senhor estava ali ressurreto diante dela, a experiência da ressurreição enxugou as lágrimas do rosto dela. Não havia mais motivo para desespero, era motivo de alegria. E aí, nos versos 17 e 18, encerrando o texto vai dizer assim para nós, Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Olha só, se a gente der uma olhadinha lá, em Mateus capítulo 28, verso 9, a gente vai perceber que quando Maria viu Jesus, ela não estava sozinha. João registra essa experiência somente interessado na experiência de Maria. Por isso que ele só menciona ela, ele não está preocupado com a experiência das outras mulheres. Os outros evangelistas registram da ótica das outras mulheres também. E aí é uma questão de interesses autorais, quando o autor faz o registro, tá? Mas se você dá uma olhada lá em Mateus, você vai ver que não foi simplesmente, Rabone, que bom lhe ver, como você tem passado? Não. Mateus 28, 9 diz o seguinte, de repente Jesus as encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então, quando ela ouviu aquele Mariam, e ela olha para ela, ela faz, Rabone, e aí pula nos pés dele, e agarra os pés dele, e começa a adorá-lo ali, talvez até beijar aquelas pernas, aqueles pés, feliz da vida, por ter encontrado ele. Como quem diz assim, eu agora não lhe solto mais. E você agora não vai mais sumir de perto de mim. Mas isso não poderia acontecer. Ele não poderia ficar ali para sempre. Por isso que ele diz, Maria, não me segura. Algumas versões mais antigas dizem, não me toque. Né? E isso não é uma boa tradução. Embora o significado do verbo seja realmente tocar, mas não é tocar, somente assim, pode ser tocar assim, pode ser tocar assim, pode ser tocar assim, está entendendo? Qualquer tipo de toque, o verbo abrange esse significado. Então assim, fazendo justiça ao contexto das passagens paralelas, esse toque não foi simplesmente um toque. Porque aí uma vez eu vi até uma pessoa dizer, que quando Jesus ressuscitou, Maria quis tocar, mas ela não podia tocar ele ali, porque ele estava cheio de glória. Que conversa fiada, lá na frente ele vai chegar para Tomé e manda Tomé tocar. Né? Não tem nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A questão aqui que ele diz é, Maria, você precisa me soltar. Eu não posso ficar aqui. A obra ainda não foi completa, ainda está faltando uma coisa. E que coisa era essa? Eu preciso subir para o Pai. Porque quando Jesus subisse para o Pai, ele enviaria outro Consolador, o Espírito Santo de Deus. E seria por meio desse Espírito que nós teríamos a verdadeira experiência de relacionamento com Deus.
Então, por isso que ele diz, Maria, ao invés de você ficar me agarrando aqui, minha filha, vá lá no pessoal e diga a eles que está bem pertinho de se completar. E o que é que vai acontecer? O meu Deus vai ser o Deus deles, de vocês. O meu Pai vai ser o Pai de vocês. Nós vamos dividir o mesmo Deus, vamos dividir o mesmo Pai, porque quando eu subir, o Espírito vai descer e o Espírito vai dar a vocês essa intimidade. Glória a Deus, aleluia, amém. Queridos, eu fico pensando assim, eu demorei um pouco para entender a importância da ressurreição de Jesus. Eu acreditava que Jesus ressuscitou, porque para mim, se diz na Bíblia, é suficiente para acreditar. Essa foi minha experiência de fé desde o início. Eu nunca tive esse negócio de questionar cientificamente. Isso nunca aconteceu na minha cabeça. E olha que eu me considero até um rapaz razoavelmente inteligente. Está entendendo? Mas isso para mim sempre foi muito claro. Desde que eu me converti, está na Bíblia, aconteceu, fim de papo. Então, não havia essa dificuldade para mim. Mas aí, eu confesso que eu demorei para entender por que era importante crer na ressurreição. Porque a gente sempre fala muito da morte, a gente usa a cruz, né? A gente fala do sangue, o sangue de Jesus tem poder, coisas desse tipo. Então a gente enfatiza muito na morte. Mas, queridos, a morte não é a obra completa de Jesus. A obra só se completa com a ressurreição. Porque só com a ressurreição que ele adquire poder definitivo sobre a morte. Senão, todo ano ele tinha que morrer de novo, como a Páscoa que acontecia todo ano de novo. Vocês estão entendendo? A ressurreição é indispensável para a nossa fé. E eu fico pensando hoje, se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, aliás, se ele tivesse ficado só na morte, se Jesus não tivesse ressuscitado, pensa comigo, para quê? O que é que significaria a vida? Porque se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, era um indício que você também ia morrer e tchau. Morreu, acabou. Queridos, não pode ter uma vida mais miserável do que a de alguém que acha que morreu, acabou. Porque pensa bem, tudo que você fez, os relacionamentos que você criou, as coisas que você produziu, que ensinou, que aprendeu. Ai, que lindo, que maravilhoso. Morreu, bom, acabou. Grande coisa. Que negócio, mas sem futuro, você já pensou? Ah, que bom, a minha vida. Morreu, acabou, apagou. Queridos, é por isso que tanta gente perde a esperança com a vida. Você não pensa nisso, não? É por isso que muita gente se mata também. Porque pensa bem, de que adianta eu viver? De que adianta eu lutar, enfrentar as dificuldades? Vai chegar um dia que eu vou morrer. Melhor morrer logo, que resolve logo esse problema. Mas, queridos, nós não somos assim. Nós sabemos que a morte não é o fim. Por quê? Porque Jesus já provou por meio da ressurreição. A morte está derrotada. Ele ressuscitou. E eu e você também ressuscitaremos. Então ponha na sua cabeça de uma vez por todas a história que você está vivendo aqui. Nasci na casa que eu nasci. Brinquei com meus irmãos. Casei. Tive uma filha, vivo correndo levando essa filha para gravar a novela, e vivo fazendo isso, e tal, estou cansado, eu quero um feriado, não sei o quê. Isso não é a sua vida ainda. Isso é só um prelúdio da sua vida. A verdadeira vida ainda vai se revelar quando Jesus voltar. É ali que a obra vai começar. Então você precisa carregar essa esperança no seu coração, essa certeza todo dia. Porque senão não dá para aguentar, gente. É muito sofrimento. É muita decepção. A gente confia nas pessoas, elas fazem coisas que a gente não acredita. Você se dedica a pessoas por anos e elas largam você. Você luta para conquistar coisas e quando as coisas chegam, elas não têm graça. Por quê? Porque a sua vida não é essa. Esse aqui é só o prelúdio, é só essa introdução instrumental. Quando Jesus voltar é que vai começar a canção. Glória a Deus.
Maria chorava desoladamente, porque ela não conhecia o poder da ressurreição. Quando o Senhor ressurreto apareceu diante dela, todo o pranto cessou e a esperança voltou a pulsar no coração dela. Meu querido, escute o que eu vou lhe dizer agora em nome de Jesus. Quem tem um Deus que é Senhor sobre a morte, não precisa ter medo de nada. Quem tem um Deus que é Senhor sobre a morte, não precisa ter medo de nada. Queridos, o Isaac adoeceu de novo, para variar. E assim, até o irmão Walter brincou. Não, sabe porque ele foi para João Pessoa? Você levou para lá e ele adoeceu. Na verdade, ele adoeceu porque voltou. A gente sabe que esse tempo aqui é doido. E essa época, então, de dia esquenta pra caramba, à noite esfria, negócio surreal, né? E aí, resultado, sempre que o Isaac adoece, eu fico muito nervoso, especialmente se tiver febre. Graças a Deus ele não está com febre, está tossindo muito, já faz 3 dias, está cheio de secreção. E aí essa madrugada ele acordou 2 vezes para vomitar engasgado com a secreção. Ô negócio ruim, meu Jesus. Débora já está, com certeza ela já está pronta com ele, que eu vou para casa pegar eles e a gente vai no hospital. Porque a gente estava segurando um pouquinho, já que não teve febre, para ver se ele não tomava antibiótico, porque ele tomou não faz nem 2 meses. Mas eu já estou preparado psicologicamente para de novo. Tome a seringuinha e o melzinho, né, como a gente disse para ele. Mas aí, queridos, nessa madrugada, depois que ele acordou a segunda vez, eu dormi péssimo essa noite. Depois que ele acordou a segunda vez, a gente foi lá, lavou o nariz dele, ele vomitou, e a gente tentou ajeitar por ali, tal, ele dormiu. Aí eu comecei a orar, e eu disse, meu Deus, me ajuda meu filho, tal. E aí Deus falou comigo, rapaz, pensa num negócio altamente coisado. Deixa eu dizer uma coisa pra você, orar é um negócio bom, viu? É danado pra gente ouvir a voz de Deus. E aí, Deus trouxe à minha mente um negócio que a gente não quer lembrar quando está numa situação dessa com o filho doente. Ele me lembrou de Abraão sacrificando Isaac no altar. E aí o nome sugestivamente igual, né? E aí, resultado, eu me lembrei desse texto. E aí eu senti Deus me perguntar algo. Por que Abraão fez isso? Por que ele sacrificou? Porque, queridos, não foi fácil aquela experiência, né? A gente fala muito de Abraão, parece até que ele foi feito um robô, levou o filho lá. Mas, nossa, imagina a dor daquele homem. Imagina o que foi chegar lá. E o filho que estava acostumado a ver o pai oferecer sacrifícios, tanto estava acostumado que percebeu, cadê o cordeiro? E ele pergunta, pai, está ali o altar, está aqui a lenha, cadê o cordeiro para o holocausto? E o pai responde, Deus proverá para si um cordeiro. Aí o menino, beleza, onde será que o cordeiro está? E daí a pouco está o pai botando o menino em cima do altar. E o pai sabia que quem ia para cima do altar era quem ia morrer. E ele, o que está acontecendo? Daí a pouco ele vê o pai pegando a faca e chegando perto dele com aquela faca. Imagina a dor no coração daquele pai. E Deus me perguntou, por que Abraão fez aquilo? E aí ele me trouxe à mente o texto lá de Hebreus. Coisa boa de quem lê a Bíblia. Deus fala com a gente e lembra a gente os textos que a gente já leu. Hebreus 11, 17 ao 19 nos diz por que Abraão fez aquilo. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos. E figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Queridos, por que Abraão fez aquilo? Porque Abraão creu. E em que Abraão creu? Creu na palavra que Deus disse, a sua descendência vai ser por meio desse menino. O que Abraão pensou? Se Deus disse que vai ser por esse menino, então vai ser por esse menino. Ele está mandando matar o menino, eu vou matar. Porque se eu tiver que matar, eu sei que ele vai ressuscitar o menino. Porque o menino é esse, não é outro não. Ele me disse que era esse. Ele tinha certeza, se Deus disse, vai ser assim.
Tanto é que se você voltar lá para o relato de Gênesis, ele disse para Isaac, nós vamos, ofereceremos um sacrifício e voltaremos, no plural. Meu filho, você vai e você volta. Não sei como, mas volta, porque Deus disse que ia ser você. Deus não me lembrou isso para me dizer que eu tinha uma promessa igual a Abraão, que minha descendência seria por Isaac. Não. Que Deus me lembrou isso foi para mostrar que a essência da fé de Abraão foi crer que Deus pode ressuscitar os mortos. A morte não é nada para Deus. Deus é Senhor sobre ela. Então naquele momento Deus começou a ministrar no meu coração. Você acha que é você que garante a saúde desse menino? Você acha que é você que salva a vida desse menino? Quem cuida desse menino sou eu, rapaz. Quem preserva esse menino sou eu. Você acha que é o plano de saúde que cuida desse menino? Quem garante esse menino sou eu. Eu sou o Senhor sobre tudo. Eu sou o Senhor sobre a vida e a morte. Meu querido, minha querida, nessa noite Deus quer lembrar você. Eu sou Senhor sobre tudo. Eu sou Senhor sobre a vida e a morte. Você não tem do que ter medo. Porque o máximo que pode acontecer é você morrer. E se você morrer, e daí? Se você morrer, sabe o que vai acontecer? Um dia você vai ressuscitar e vai estar para sempre com Cristo. A morte não vai segurar você. Então você não precisa ter medo. Você não precisa viver angustiado. Você não precisa viver aflito. Levanta a cabeça, siga, enfrenta os problemas dessa vida. Essa vida é um prelúdio, vai passar. A morte não tem poder sobre você. Então vamos para frente. Vamos para frente. Não porque atrás vem gente. Vamos para frente, porque lá na frente tem alguém nos esperando. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Vamos cantar juntos essa canção. E em seguida nós vamos orar e vamos para casa. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre.
para sempre exaltado. Você pode cantar? Para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Paizinho querido, muito obrigado, porque nós não precisamos mais temer a morte. A morte foi vencida de forma definitiva por Cristo. Obrigado, Senhor, pela Páscoa. A nossa Páscoa é ainda melhor do que a Páscoa dos judeus, Pai. A nossa Páscoa celebra a vitória definitiva. Celebra o fim da morte. Aleluia. Pai querido, em nome de Jesus, que a gente viva nessa esperança e que essa esperança baste para a gente lutar pelo que for e não desista em nenhum momento da nossa caminhada, Pai. Pai querido, nos abençoa essa semana. Que essa semana seja diferente, porque nós acabamos de passar pela celebração da ressurreição. Nos faz com que essa palavra continue sendo lembrada por nossas mentes, continue tocando nossos corações, Senhor. E que a gente possa, Senhor Deus, ser mais forte, ser mais feliz, ser mais grato, ser mais corajoso. Pai, faz de nós conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Homens, mulheres, adolescentes, jovens, crianças, segundo o Teu coração, Pai. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, as consolações, as orientações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Vá em paz, querido. Que o Senhor te acompanhe. Dê um abraço em alguém. Desejo uma semana abençoada. Sempre